Linhagem do Santo Graal, parte 4 por Lawrence Gardner. Entretanto, para a Igreja Esotérica do Graal e para os Cavaleiros Templários, Maria Madalena foi sempre considerada uma santa. Ela ainda é venerada como tal por muitos hoje, mas o fato interessante desta santidade é que Maria é a padroeira reconhecida dos viticultores, o guardião da videira. Portanto, ela é a guardiã da sagrada linha do Santo Graal. Há muito nos evangelhos que não presumimos estar lá porque nunca somos encorajados a olhar além de um nível superficial. No entanto, fomos ajudados muito neste sentido nos últimos anos pelos pergaminhos do Mar Morto e pela extraordinária pesquisa da teóloga australiana doutora Barbara Tering. Os pergaminhos não apenas explicam os ofícios do Messias de Israel. Eles contam sobre o conselho dos 12 apóstolos, delegados nomeados para presidir aspectos específicos do governo e do ritual. Isso leva a uma maior consciência dos próprios apóstolos através da compreensão de seus deveres e posição da comunidade. Sabemos agora que existem alegorias dentro dos evangelhos, o uso de palavras que até agora foram mal compreendidas. Sabemos que os sacerdotes batizados eram chamados de pescadores, assim como aqueles que os ajudavam transportando os candidatos batismais para os barcos, com os candidatos sendo chamados de peixes. Os apóstolos Tiago e João foram ambos ordenados pescadores, mas os irmãos Pedro e André eram pescadores leigos, a quem Jesus prometeu estatuto ministerial, dizendo: "Eu vos farei pescadores de homens." Além disso, sabemos agora que havia um jargão particular da era do Evangelho, um jargão que teria sido facilmente compreendido pelos leitores da época, incorporando palavras que foram perdidas para uma interpretação posterior. Os evangelhos estão cheios de palavras jargão. Os pobres, os leprosos, a multidão, os cegos, mas nenhuma delas é o que hoje supomos que isso signifique. Definições como nuvens, ovelhas, peixes, pães e uma variedade de outros foram todos relacionados, assim como nossas modernas estrelas, para as pessoas. Quando os evangelhos foram escritos no século I, aconteceram em um ambiente controlado pelos romanos e seu conteúdo teve que ser disfarçado contra o escrutínio imperial. A informação era muitas vezes política, por isso estava codificada e velada. Onde tais seções relevantes aparecem, nós as vemos muitas vezes anunciadas pelas palavras, para aqueles com ouvidos para ouvir, para aqueles que entendem o código. Na prática, não era diferente da informação codificada transmitida entre membros de grupos oprimidos ao longo da história, como a documentação emitida pelos judeus dos últimos dias na Alemanha nas décadas de 1930 e 1940. Através do nosso conhecimento desta criptologia dos escribas, podemos agora determinar datas e locais com grande precisão. Podemos descobrir muitos significados ocultos nos evangelhos, na medida em que os próprios milagres assumem um novo contexto. Isso de forma alguma censura o fato de que Jesus poderia ter tido poderes especiais, mas os milagres do evangelho não eram em si mesmos eventos sobrenaturais. Eles ganharam destaque porque, na arena política prevalecente, eles foram ações sem precedentes que com êxito violaram a lei. Consideremos a água e o vinho em Canaã seguindo a história como é contada na Bíblia, em contraste com o seu retrato comum de púlpito. De todos os 4 evangelhos, só João registra a festa de casamento em Canaã, um evento que encarna o dito milagre da transformação da água e do vinho. Na verdade, se este era um milagre tão importante, como o ensino da Igreja promove, seria correto esperar que o relato aparecesse nos outros evangelhos também. Contudo, no contexto desta história, os cristãos são geralmente ensinados que ficaram sem vinho, embora o texto bíblico não diga isso. O que diz é: quando quiseram vinho, a mãe de Jesus disse: "Eles não têm vinho." Na prática, o vinho tomado em festas de noivado só estava disponível para sacerdotes e judeus celibatários, não para homens casados, noviços ou quaisquer outros que eram considerados não santificados.
Eles foram autorizados apenas para tomar água, um ritual de purificação, como afirmado em João. Quando chegou a hora desse ritual, a mãe de Jesus, claramente não feliz com a discriminação e dirigindo a atenção de Jesus para os convidados não santificados, disse: eles não têm vinho. Ainda não tendo sido ungido para o status de Messias, Jesus respondeu: a minha hora ainda não chegou. Quando Maria reforçou a questão, e Jesus então desobedeceu à convenção, fornecendo vinho para todos. O governante da festa não fez qualquer comentário sobre qualquer milagre. Ele simplesmente expressou seu espanto que o vinho tinha aparecido naquela fase do processo. Muitas vezes foi sugerido que a festa em Canaã foi a cerimônia de casamento de Jesus, porque ele e sua mãe exibiram um direito de comando que não seria associado com convidados comuns. No entanto, este evento pode ser datado para o verão de AD 30, no mês equivalente ao nosso junho moderno. Os primeiros casamentos foram sempre realizados no mês de expiação, setembro moderno, e festas de noivado foram realizadas 3 meses antes disso. Nesse caso particular, descobrimos que a primeira unção marital de Jesus por Maria Madalena foi na expiação de 30 DC, 3 meses depois da cerimônia de Canaã, que parece ter sido sua própria festa de noivado. Aspectos dos evangelhos, embora nem sempre de acordo um com o outro, podem realmente ser seguidos fora da Bíblia. Mesmo o julgamento e a crucificação de Jesus são mencionados nos anais da Roma Imperial. Crucificação. Podemos agora determinar, a partir do levantamento cronológico, que a crucificação ocorreu na Páscoa de março de 33 DC, enquanto a unção do segundo casamento de Betânia foi na semana anterior. Sabemos também que, naquela fase, Maria Madalena tinha que estar grávida de 3 meses, o que significa que ela deveria ter dado à luz em setembro de 33 DC. Se os evangelhos são lidos como estão escritos, Jesus aparece como uma dinastia libertadora, esforçando-se por unir o povo da região contra a opressão do Império Romano. Judeia naquele tempo era apenas como a França sob ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial. As autoridades eram controladas pela força ocupacional militar e os movimentos de resistência faziam parte da vida cotidiana. Jesus era esperado, e, no final da história do Evangelho, havia se tornado um Messias ungido. Curiosamente, nas antiguidades dos judeus, Jesus é chamado de homem sábio, professor e rei, mas não há menção alguma sobre o seu ser. Enquanto os pergaminhos do Mar Morto identificam o Messias como o comandante militar supremo de Israel, o Novo Testamento também deixa claro que os apóstolos estavam armados. A partir do momento do recrutamento, Jesus verificou que todos eles tinham espadas e, na prisão de Jesus, Pedro empunhou sua espada contra Malco. Mesmo o próprio Jesus disse: eu não vim para enviar paz, mas uma espada. Muitos dos judeus de alto escalão em Jerusalém estavam bastante satisfeitos em manter posições de poder apoiadas por um regime militar estrangeiro. Além disso, os grupos hebreus eram sectários e não queriam compartilhar seu Deus Jeová com ninguém, certamente não com os gentios impuros, árabes e outros não-judeus. Para os fariseus e saduceus, os judeus eram o povo escolhido de Deus. Ele pertencia a eles. Eles pertenciam a ele. Mas havia outros judeus, em particular os nazarenos e essênios, que foram influenciados por uma doutrina ocidental mais liberal. No caso, a missão de Jesus fracassou porque a falha sectária era insuperável, e a fenda ainda está lá hoje. A condenação de Jesus foi pelo governador romano, Pôncio Pilatos, mas Jesus havia sido condenado e excomungado antes disso pelo conselho do Sinédrio dos anciãos judeus. Decidiu-se, no entanto, inventar uma punição segundo a qual Jesus seria condenado formalmente por Pilatos, por liderar insurreições contra si mesmo. Conforme confirmado recentemente pelo juiz supremo e procurador-geral de Israel, era completamente ilegal para o conselho do Sinédrio reunir-se durante a noite ou funcionar durante a Páscoa, então o momento de consumar Jesus na lei romana era perfeito.
Quanto à morte de Jesus na cruz, é perfeitamente claro que esta foi a morte espiritual, não a morte física, como determinado pela regra de 3 dias que todo mundo no século I teria entendido. Em termos civis e legais, Jesus já estava morto quando foi colocado na cruz, antes do qual foi denunciado, flagelado e preparado para a morte por decreto, excomunhão. Durante 3 dias Jesus teria sido nominalmente doente, com a morte absoluta chegando no 4º dia. Nesse dia ele seria sepultado, enterrado vivo, mas durante os 3 primeiros dias ele poderia, de fato, ser ressuscitado, como ele havia predito que seria o caso. As ressuscitações e as ressurreições, exceto o fato de que Jesus uma vez desprezou a regra com Lázaro, só poderiam ser realizadas pelo sumo sacerdote ou pelo pai da comunidade. O sumo sacerdote naquela época era José Caifás, o homem mesmo que condenou Jesus, portanto a ressurreição teve que ser realizada pelo pai patriarcal. Há relatos de evangelhos de Jesus falando na cruz com o Pai, culminando em Pai, em tuas mãos eu confio o meu espírito, e o nomeado pai do dia foi o apóstolo dos magos Simão Zelotes. Os cristãos são ensinados que a morte física de Jesus foi provada pelo sangue e pela água que fluíram quando foi perfurado pela lança, mas isso foi muito mal traduzido. A palavra original não se traduz em perfurado, traduz-se a picado ou riscado. Isso, por sua vez, foi mal traduzido para o verbo latino abrir, e depois para a palavra inglesa perfurado. Na verdade, assim como hoje, para a ação reflexa foi coçar, cutucar ou picar a pele com um instrumento afiado. Um cirurgião da British Medical Association declarou recentemente: medicamente, a saída de água é impossível de explicar. O sangue que flui de uma ferida da facada é evidência da vida, não da morte. Seria preciso uma laceração grande e aberta para que qualquer gota de sangue flua de um corpo morto, porque não há ação vascular. No caso, é evidente que Jesus sobreviveu. Isso é explicitamente mantido em evangelhos não canônicos e até mesmo o Corão Islâmico confirma o fato em termos não incertos. Durante aquela tarde de sexta-feira, quando Jesus estava na cruz, houve uma mudança de hora de 3 horas. O tempo foi registrado então por relógios solares e por sacerdotes que marcaram as horas por uma sequência de sessões de oração. Em essência, havia horário diurno e horas noturnas. Hoje temos um dia de 24 horas, mas, em João, Jesus é registrado como dizendo: não há 12 horas e um dia. Havia, na prática, 12 horas e um dia, e em outras 12 horas na noite, com as horas do dia que começam no nascer do sol. De vez em quando, o início do dia mudava, como resultado do qual o começo da noite mudava. Na época da Páscoa, março moderno, o início do dia teria sido em algum lugar em torno de 6 horas da manhã, como sabemos. Sabemos pelos evangelhos que José de Arimateia negociou com Pôncio Pilatos para que Jesus fosse removido da cruz depois de apenas algumas horas de enforcamento, mas os evangelhos não concordam realmente com o momento preciso dos acontecimentos. Isto é devido à mudança de noção do tempo, quando 3 horas desapareceram do dia, para serem substituídas por 3 horas noturnas, isto é, horas de luz do dia foram substituídas por horas de escuridão. Os evangelhos explicam que a terra caiu na escuridão por 3 horas, o que se relaciona com a nossa mudança de relógios para a economia de luz. No entanto, essas 3 horas foram o cerne de tudo que se seguiu. Os lunaristas hebreus fizeram a sua mudança durante o dia, mas os solaristas, dos quais os essênios e os magos eram facções, não fizeram a sua mudança até a meia-noite. Isso significa que, de acordo com o Evangelho de Marcos, que se refere ao tempo hebreu, Jesus foi crucificado na 3ª hora, mas em João, que usa o tempo solar, ele foi crucificado na 6ª hora. Naquela noite, os hebreus começaram o seu sábado às 9 horas, mas os essênios e sacerdotes magos ainda tinham 3 horas antes do sábado. Foram essas 3 horas extras que lhes permitiram trabalhar com Jesus durante um período de tempo em que outros não foram autorizados a realizar qualquer atividade física.
E assim chegamos a um dos eventos mais incompreendidos na Bíblia, a Ascensão. E em consideração a isso, os nascimentos de Jesus e os 3 filhos de Maria Madalena tornam-se aparentes. Sabemos por cronologia do Evangelho que a união de Jesus no segundo casamento em Betânia, com Maria Madalena, foi na semana anterior à crucificação, na época da Páscoa de março. Também que, nessa fase, Maria estava grávida de 3 meses e deveria, portanto, ter dado à luz 6 meses depois. Então, o que os evangelhos nos dizem sobre os eventos no mês de setembro de 33 DC? Na verdade, eles não nos dizem nada, mas a história é retomada nos Atos dos Apóstolos, que detalham para esse mês o evento que conhecemos como a Ascensão. Uma coisa que os Atos não fazem, no entanto, é chamar o evento de Ascensão. Esta era uma etiqueta estabelecida por meio de uma doutrina da Igreja Romana mais de 3 séculos mais tarde. O que o texto da Bíblia realmente diz é: e, havendo falado estas coisas, foi levado, e uma nuvem o recebeu fora de seus olhos. Continua, relatando que um homem de branco disse aos discípulos: por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus deve vir assim da maneira como você o viu ir. Então, um pouco mais tarde nos Atos, diz que o céu deve receber Jesus até o tempo da expiação. Dado que este era o mesmo mês em que o filho de Maria Madalena era para nascer, há talvez alguma conexão entre o confinamento de Maria e a chamada Ascensão. Certamente há, e a conexão é feita em virtude do dito tempo da expiação. Não só havia regras para governar a cerimônia do casamento de um herdeiro messiânico, mas também havia regras para governar o próprio casamento. As regras do casamento dinástico eram bastante diferentes da norma da família judaica, e pais messiânicos eram formalmente separados no nascimento de uma criança. Mesmo antes disso, a intimidade entre um marido e uma esposa dinásticos só era permitida em dezembro, de modo que os nascimentos de herdeiros caíssem sempre no mês de setembro, o mês da expiação, o mês mais sagrado do calendário. De fato, foi esta mesma regra que os próprios pais de Jesus, José e Maria, quebraram. E esta foi razão pela qual os judeus foram divididos em sua opinião sobre se Jesus era, de fato, o seu verdadeiro Messias. Quando uma criança dinástica era concebida no momento incorreto do ano, a mãe era geralmente colocada em custódia monástica para o nascimento, a fim de evitar o constrangimento público. Isto foi chamado de ser guardado em segredo, e Mateus afirma claramente que, quando a gravidez de Maria foi descoberta, José, seu marido, sendo um homem justo e não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a colocá-la em segredo. Nesse caso, a autorização especial para o nascimento foi concedida pelo sacerdote angelical Simeão, que naquela época tinha a distinção de Gabriel, sendo o arcanjo encarregado. Os manuscritos do Mar Morto descrevem que os arcanjos, ou principais embaixadores, eram os sacerdotes mais antigos de Qumran, que mantinham os tradicionais títulos do Antigo Testamento de Michael, Gabriel, Rafael, Sariel, etc. No caso de Jesus e Maria Madalena, no entanto, as regras do casamento tinham sido obedecidas à letra, e seu primeiro filho foi devidamente concebido em dezembro de 32 DC, para nascer em setembro de 33 DC. A partir do momento de um nascimento dinástico, os pais eram fisicamente separados, por 6 anos, se a criança era um menino, e por 3 anos se a criança era uma menina. O seu casamento só recomeçaria no tempo da expiação. Enquanto isso, a mãe e a criança entrariam no equivalente a um convento e o pai entraria no reino dos céus. Este reino era realmente o alto monastério dos essênios em Mirde, no Mar Morto, e a cerimônia da entrada foi conduzida pelos sacerdotes angélicos sob a supervisão do líder nomeado dos peregrinos. No livro do Êxodos do Antigo Testamento, os peregrinos israelitas foram levados para a Terra Santa por uma nuvem. De acordo com esta imagem do Êxodo, o líder sacerdotal dos peregrinos foi designado com o título de nuvem.
Assim, se agora lermos os versos de Atos como eles foram destinados a ser entendidos, vemos que Jesus foi levado pela nuvem, o líder dos peregrinos, para o reino dos céus, o alto mosteiro, com que o homem de branco, um sacerdote angélico, disse que Jesus retornaria no momento da expiação, quando seu casamento terreno foi restaurado. Se olharmos agora para a Epístola de São Paulo aos Hebreus, descobrimos que ele explica o referido evento da ascensão com algum detalhe maior. Paulo realmente conta como Jesus foi admitido no sacerdócio do céu quando ele realmente não tinha direito a um ofício tão sagrado. Ele explica que Jesus nasceu, por meio de seu pai Joseph, na linha davídica de Judá, uma linha que tinha o direito de realeza, mas não tinha direito ao sacerdócio, pois essa era prerrogativa exclusiva da linha de Arão e Levi. No entanto, diz Paulo, uma dispensa especial foi concedida, e que para o sacerdócio ser mudado, houve necessidade de uma mudança também da lei. Como resultado dessa mudança expressa da lei, explica-se que Jesus foi habilitado a entrar no reino dos céus na ordem sacerdotal de Melquisedeque. Em setembro de 33 DC, portanto, nasceu o primeiro filho de Jesus e Maria Madalena, e Jesus entrou devidamente no reino dos céus. Não há nenhuma referência a esta criança que é um filho, como há para os dois nascimentos subsequentes, e, dado que Jesus retornou 3 anos mais tarde, no anúncio 36, nós sabemos que Maria deve ter tido uma filha nesta ocasião. Seguindo a cronologia em Atos, vemos que em setembro de 37 um segundo filho nasceu, seguido por outro em 44 DC. No período entre o primeiro destes dois nascimentos para a segunda expiação em 43 AD foi de 6 anos, o que demonstra que a criança nascida em 37 AD era um filho. Este fato também é transmitido pelo uso de encriptação enigmática, a mesma formulação enigmática proporcionada à criança de AD 44, por isso sabemos que este terceiro filho também era um filho. Continua. Incorporando palavras que foram perdidas para uma interpretação posterior. Os evangelhos estão cheios de palavras jargão. Os pobres, os leprosos, a multidão, os cegos, mas nenhuma delas é o que hoje supomos que isso signifique. Definições como nuvens, ovelhas, peixes, pães e uma variedade de outros foram todos relacionados, assim como nossas modernas estrelas, para as pessoas. Quando os evangelhos foram escritos no século I, aconteceram em um ambiente controlado pelos romanos e seu conteúdo teve que ser disfarçado contra o escrutínio imperial. A informação era muitas vezes política, por isso estava codificada e velada. Onde tais seções relevantes aparecem, nós as vemos muitas vezes anunciadas pelas palavras, para aqueles com ouvidos para ouvir, para aqueles que entendem o código. Na prática, não era diferente da informação codificada transmitida entre membros de grupos oprimidos ao longo da história, como a documentação emitida pelos judeus dos últimos dias na Alemanha nas décadas de 1930 e 1940. Através do nosso conhecimento desta criptologia dos escribas, podemos agora determinar datas e locais com grande precisão. Podemos descobrir muitos significados ocultos nos evangelhos, na medida em que os próprios milagres assumem um novo contexto. Isso de forma alguma censura o fato de que Jesus poderia ter tido poderes especiais, mas os milagres do evangelho não eram em si mesmos eventos sobrenaturais. Eles ganharam destaque porque, na arena política prevalecente, eles foram ações sem precedentes que com êxito violaram a lei. Consideremos a água e o vinho em Canaã seguindo a história como é contada na Bíblia, em contraste com o seu retrato comum de púlpito. De todos os 4 evangelhos, só João registra a festa de casamento em Canaã, um evento que encarna o dito milagre da transformação da água e do vinho. Na verdade, se este era um milagre tão importante, como o ensino da Igreja promove, seria correto esperar que o relato aparecesse nos outros evangelhos também. Contudo, no contexto desta história, os cristãos são geralmente ensinados que ficaram sem vinho, embora o texto bíblico não diga isso. O que diz é:
Quando quiseram vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm vinho. Na prática, o vinho tomado em festas de noivado só estava disponível para sacerdotes e judeus celibatários, não para homens casados, noviços ou quaisquer outros que eram considerados não santificados. Eles foram autorizados apenas para tomar água, um ritual de purificação, como afirmado em João. Quando chegou a hora desse ritual, a mãe de Jesus, claramente não feliz com a discriminação e dirigindo a atenção de Jesus para os convidados não santificados, disse: eles não têm vinho. Ainda não tendo sido ungido para o status de Messias, Jesus respondeu: a minha hora ainda não chegou. Quando Maria reforçou a questão, e Jesus então desobedeceu à convenção, fornecendo vinho para todos. O governante da festa não fez qualquer comentário sobre qualquer milagre. Ele simplesmente expressou seu espanto que o vinho tinha aparecido naquela fase do processo. Muitas vezes foi sugerido que a festa em Canaã foi a cerimônia de casamento de Jesus, porque ele e sua mãe exibiram um direito de comando que não seria associado com convidados comuns. No entanto, este evento pode ser da linhagem do Santo Graal, parte 4 por Lawrence Gardner. Entretanto, para a Igreja Esotérica do Graal e para os Cavaleiros Templários, Maria Madalena foi sempre considerada uma santa. Ela ainda é venerada como tal por muitos hoje, mas o fato interessante desta santidade é que Maria é a padroeira reconhecida dos viticultores, o guardião da videira. Portanto, ela é a guardiã da sagrada linha do Santo Graal. Há muito nos evangelhos que não presumimos estar lá porque nunca somos encorajados a olhar além de um nível superficial. No entanto, fomos ajudados muito neste sentido nos últimos anos pelos pergaminhos do Mar Morto e pela extraordinária pesquisa da teóloga australiana doutora Barbara Tering. Os pergaminhos não apenas explicam os ofícios do Messias de Israel. Eles contam sobre o Conselho dos 12 Apóstolos, delegados nomeados para presidir aspectos específicos do governo e do ritual. Isso leva a uma maior consciência dos próprios apóstolos através da compreensão de seus deveres e posição da comunidade. Sabemos agora que existem alegorias dentro dos evangelhos, o uso de palavras que até agora foram mal compreendidas. Sabemos que os sacerdotes batizados eram chamados de pescadores, assim como aqueles que os ajudavam transportando os candidatos batismais para os barcos, com os candidatos sendo chamados de peixes. Os apóstolos Tiago e João foram ambos ordenados pescadores, mas os irmãos Pedro e André eram pescadores leigos, a quem Jesus prometeu estatuto ministerial, dizendo: eu vos farei pescadores de homens. Além disso, sabemos agora que havia um jargão particular da era do Evangelho, um jargão que teria sido facilmente compreendido pelos leitores da época para o verão de AD 30, no mês equivalente ao nosso junho moderno. Os primeiros casamentos foram sempre realizados no mês de expiação, setembro moderno, e festas de noivado foram realizadas 3 meses antes disso. Nesse caso particular, descobrimos que a primeira unção marital de Jesus por Maria Madalena foi na expiação de 30 DC, 3 meses depois da cerimônia de Canaã, que parece ter sido sua própria festa de noivado. Aspectos dos evangelhos, embora nem sempre de acordo um com o outro, podem realmente ser seguidos fora da Bíblia. Mesmo o julgamento e a crucificação de Jesus são mencionados nos anais da Roma Imperial. Crucificação. Podemos agora determinar, a partir do levantamento cronológico, que a crucificação ocorreu na Páscoa de março de 33 DC, enquanto a unção do segundo casamento de Betânia foi na semana anterior. Sabemos também que, naquela fase, Maria Madalena tinha que estar grávida de 3 meses, o que significa que ela deveria ter dado à luz em setembro de 33 DC. Se os evangelhos são lidos como estão escritos, Jesus aparece como uma dinastia libertadora, esforçando-se por unir o povo da região contra a opressão do Império Romano. Judeia naquele tempo era apenas como a França sob ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial.
As autoridades eram controladas pela força ocupacional militar e os movimentos de resistência faziam parte da vida cotidiana. Jesus era esperado e, no final da história do Evangelho, havia se tornado um Messias ungido. Curiosamente, nas antiguidades dos judeus, Jesus é chamado de homem sábio, professor e rei, mas não há menção alguma sobre o seu ser. Enquanto os pergaminhos do Mar Morto identificam o Messias como o comandante militar supremo de Israel, o Novo Testamento também deixa claro que os apóstolos estavam armados. A partir do momento do recrutamento, Jesus verificou que todos eles tinham espadas e, na prisão de Jesus, Pedro empunhou sua espada contra Malco. Mesmo o próprio Jesus disse: "Eu não vim para enviar paz, mas uma espada." Muitos dos judeus de alto escalão em Jerusalém estavam bastante satisfeitos em manter posições de poder apoiadas por um regime militar estrangeiro. Além disso, os grupos hebreus eram sectários e não queriam compartilhar seu Deus Jeová com ninguém, certamente não com gentios impuros, árabes e outros não-judeus. Para os fariseus e saduceus, os judeus eram o povo escolhido de Deus. Ele pertencia a eles. Eles pertenciam a ele. Mas havia outros judeus, em particular os nazarenos e essênios, que foram influenciados por uma doutrina ocidental mais liberal. No caso, a missão de Jesus fracassou porque a falha sectária era insuperável, e a fenda ainda está lá hoje. A condenação de Jesus foi pelo governador romano, Pôncio Pilatos, mas Jesus havia sido condenado e excomungado antes disso pelo Conselho do Sinédrio dos Anciãos Judeus. Decidiu-se, no entanto, inventar uma punição segundo a qual Jesus seria condenado formalmente por Pilatos, por liderar insurreições contra si mesmo. Conforme confirmado recentemente pelo juiz supremo e procurador-geral de Israel, era completamente ilegal para o Conselho do Sinédrio reunir-se durante a noite ou funcionar durante a Páscoa, então o momento de consumar Jesus na lei romana era perfeito. Quanto à morte de Jesus na cruz, é perfeitamente